Você já teve dificuldade de posicionar textos muito grandes nas suas páginas de quadrinhos? Você já teve que explicar muita coisa para o leitor e não sabia como colocar tudo isso dentro de um pequeno quadro ou de alguns poucos quadros na sua página? Olá, aqui é o Marcos Beck, eu falo sobre criação de quadrinhos e hoje eu vou falar sobre a quantidade de texto e o posicionamento dos textos dentro dos balões das suas páginas de quadrinhos. História em quadrinho é um tipo de mídia muito visual. A gente coloca imagens e textos para poder contar uma história. Quanto mais o tempo foi passando, mais visual foi se tornando as histórias em quadrinhos. Antigamente ainda existia muito texto, era quase como um livro ilustrado, né? Cada quadrinho tinha muito texto com algumas pequenas ilustrações. E à medida que o tempo foi passando, a coisa foi ficando mais dinâmica e mais visual. Então a narrativa visual, a narrativa gráfica foi evoluindo para contar histórias com menos texto. Para exemplificar um pouco o que eu quero dizer, eu tenho aqui um livro que eu gosto bastante, uma história em quadrinho que eu gosto bastante, que chama O Lotus Azul, do Hergé, que é Tintin, né? Tintin é uma das minhas... é um dos meus personagens preferidos, e eu trouxe aqui para mostrar alguns exemplos do que eu estou querendo dizer. Tá vendo esse quadro aqui, ó? Não é nada fora do comum existirem quadros assim nessas histórias do Hergé. São muitos textos e pequenos desenhos. Isso é muito comum. Esse quadrinho aqui é de 1946, ele publicava em jornais, né, em periódicos, era uma coisa diferente. O tipo de maneira, a forma como as pessoas consumiam quadrinhos naquela época era completamente diferente. E a linguagem visual também. Você pode ver que é comum nos quadrinhos europeus, mas principalmente esses mais antigos, você vê que a quantidade de quadros por página é gigantesca. É muito maior assim do que a gente costuma ver nos quadrinhos mais modernos hoje em dia. Não que não existam pessoas que façam dessa maneira ainda hoje, mas é uma forma um pouco mais antiga de contar histórias através dos quadrinhos. Hoje a gente vê até o contrário, muita gente usando splash pages, né, páginas inteiras com um quadro só, praticamente, a página inteira é um desenho, e com apenas alguns poucos balões. Isso não quer dizer que colocar muito texto na sua história é errado, não é isso que eu estou querendo dizer. Tem tudo a ver com o seu estilo, com a forma como você conta as suas histórias. Mas que o quadrinho, hoje em dia, como uma mídia mais moderna, acaba trazendo um pouco mais da linguagem visual e um pouco menos da linguagem escrita. Mais uma vez dizendo, não quer dizer que você não tem que colocar textos ou que você deve cortar fora os textos da sua história, mas você deve aprender a combinar os textos e as imagens de forma que fique agradável e fluido para o leitor. Lembrando que hoje em dia a quantidade de informação que as pessoas recebem, tanto de redes sociais, da televisão, do Netflix e desse monte de coisas que a gente é jogado na nossa cara hoje em dia, as pessoas querem leituras mais rápidas, elas querem coisas mais objetivas, então elas talvez acabem não parando tanto tempo para apreciar uma história em quadrinho que você fez. Talvez ela, pegando aí uma história de um grande nome dos quadrinhos, a pessoa vai e fala, não, beleza, vou parar aqui, vou sentar. Mas o nosso trabalho de independente, quadrinho independente, acaba sendo um trabalho de consumo mais rápido. E a gente publica na internet muitas vezes, então a gente precisa ter essa noção de que talvez um excesso de texto pode acabar causando o desinteresse daquele leitor que pode ser um potencial membro da sua base de fãs no futuro, né? da sua base de leitores no futuro. Então é importante que você lembre de conciliar muito bem o texto e a fluidez das páginas quando você for criar a sua história em quadrinho. Então eu separei aqui um exemplo, eu vou demonstrar um exemplo onde eu contextualizei da seguinte maneira, é como se fosse uma sequência de combate, de luta em um quadrinho de fantasia, por exemplo, e você precisa explicar para o leitor quem é um personagem X. E aí você tem um baita de um texto para escrever, para explicar quem é o personagem, mas você tem apenas 2 quadros. Então como fazer para organizar isso na sua história? Eu vou mostrar esse exemplo agora. Então vamos lá, para dar um exemplo do que eu estou querendo dizer, de como eu estou querendo mostrar esse problema de excesso de texto e disposição do texto que deixa
cansativo o fluxo da leitura da página, eu fiz um exemplo bem simplificado aqui para a gente poder entender melhor. Então, nesse exemplo, seria um pedaço de uma página. Digamos que você aí tem 10 páginas para contar a sua história, ou até menos, e em 2 quadros você planejou explicar tudo sobre o que é esse tal Cavaleiro Verde, que é o exemplo que eu estou dando aqui. Então a gente precisa fazer uma exposição, que a gente chama um exposition, que seria explicar alguma coisa através de uma pessoa, de um personagem falando. Isso é uma coisa normal, não é nada problemático. Você precisa ter isso em algumas cenas, porque tudo depende de você conseguir ou não uma certa quantidade de páginas. Então, se você tivesse aí um capítulo inteiro para explicar quem é o Cavaleiro Verde, como nesse exemplo aqui, você poderia usar outras maneiras de explicar, mas em alguns momentos você não vai ter tudo isso, você vai precisar explicar mais rápido, ou porque você quer avançar a história mais rápido, ou porque você realmente planejou uma história mais curta e não quer gastar 3, 4, 5 páginas explicando e mostrando o que é esse tal personagem Cavaleiro Verde aqui. Então, nesse exemplo, a gente tem digamos que está acontecendo aí uma batalha na sua história, uma luta na sua história, e tem gente assistindo. Essa luta acontece em uma vila. O contexto desse exemplo aqui é esse. Está acontecendo uma luta, então eu estou gastando algumas páginas aí para mostrar a luta, né? Para mostrar o personagem em ação, até para deixar mais divertido. E aí de repente você quer inserir a explicação de quem é o Cavaleiro Verde no meio dessa cena. Então você vai querer usar 2, 3 quadros no máximo para poder explicar isso rapidamente para o leitor durante esse processo. Mas você também não quer interromper toda aquela cena de ação, toda a estação que o leitor tem em acompanhar a cena, então você escolhe usar 2 quadros. Esse é o contexto desse exemplo. Existem várias variáveis, digamos assim, né? Existem muitas variáveis que podem transformar esse exemplo ou pode acontecer com você em qualquer situação, mas nesse exemplo específico o contexto é esse. Está acontecendo uma cena de ação, o tal do Cavaleiro Verde está lutando aí para proteger a vila e você quer explicar para o leitor quem é esse cara e por que ele está fazendo isso. Então você, digamos que nesse exemplo você usa 2 quadros para isso. O que eu costumo ver bastante é exatamente esse exemplo que eu estou mostrando aqui. A pessoa usa quase que 80, 90% de um quadrinho para colocar um monte de texto explicando a situação. É um jeito fácil, tem muito a ver com estilo isso, mas não é muito aconselhável você fazer isso, porque você não está querendo quebrar uma cena de ação, você não está querendo que o leitor ache chato e até corra o risco de pular essa explicação, porque tem texto demais e muitas vezes se você está lendo rapidamente uma história, às vezes você vai pular e ir direto para o ponto que você quer saber logo, você está ansioso para saber qual foi o resultado da luta, então você vai passar direto. Você não quer que isso aconteça. Então, nesse caso, a gente tem um exemplo do que não seria a melhor saída, na minha opinião, para esse contexto. Então eu vou ler rapidamente aqui o que está escrito. O neto pergunta para o vô quem é esse cavaleiro vovô, e aí o vovô tem uma grande explicação. Sempre tivemos um protetor aqui na nossa vila, desde o início dos tempos. Nós os chamamos de Cavaleiro Verde. Esse título passa de geração em geração através da posse de uma espada sagrada. Quando o Crop assumiu o posto de seu pai, nós não confiamos muito, achávamos que ele não seria um bom Cavaleiro Verde, mas no final das contas parece que estávamos enganados. E aí daqui cortaria para continuar a cena de luta, por exemplo. Isso é um exemplo que eu tirei lendo algumas histórias, né? Principalmente do pessoal que posta lá na FlipThru. Então eu vou lendo e vou tirando algumas ideias do que eu vejo lá para tentar trazer esses contextos, né? esses conteúdos para vocês aqui. Nesse caso, o que acontece? Tem texto demais no quadro e explicação demais também. A gente pode explicar a mesma coisa de uma forma diferente. Como eu já disse anteriormente, só para reforçar, você poderia explicar isso usando mais quadros, mas no nosso caso a escolha foi de usar 2 quadros e a gente vai manter os 2 quadros e você vai sentir a diferença entre as duas situações aqui com o exemplo que eu vou mostrar agora.
E agora aqui ao lado eu fiz uma adaptação de como eu escolheria usar os textos e a narrativa visual para fazer a mesma coisa. Ainda tem bastante texto, porque a gente precisa explicar. Lembrando que, mais uma vez, que o contexto é que eu preciso fazer essa explicação, mas eu não posso fazer com que ela quebre o ritmo de uma cena de combate, por exemplo, uma cena de ação. Então, o que eu fiz de diferente aqui? Eu dividi e diminuí o texto para deixar ele um pouquinho mais em pílulas, assim. Então você não vai consumir esse texto de uma vez só como se fosse um textão, tendo que ler um monte de coisa. Você vai passear entre os quadros e entre os textos. Então dessa forma você vai notar que existem diferenças no texto, né? Ele continua perguntando quem é esse cavaleiro, vovô, e o vovô começa a responder: nossa vila tem um protetor desde o início dos tempos, o Cavaleiro Verde. Pronto, aqui eu já não preciso mais ficar repetindo que o cara se chama Cavaleiro Verde. Eu já dei uma ênfase bem grande no Cavaleiro Verde aqui nesse primeiro quadro, para poder passar para o próximo, só explicando agora que é passado de geração em geração e que quando o cara assumiu lá, o Crop assumiu, o personagem assumiu do pai, as pessoas acharam que ele não ia dar conta. Então eu estou passando a mesma mensagem, dividindo o texto e deixando mais fluido. Já primeira coisa para diminuir o texto, jogar esse Cavaleiro Verde em destaque. Eu estou dando destaque para ele para evitar que fique muito repetido, Cavaleiro Verde, Cavaleiro Verde, Cavaleiro Verde. Né? E isso é uma coisa que precisa parar e pensar nos textos e nos diálogos quando você está escrevendo a sua história e também quando você está fazendo os rafts, fazendo a narrativa visual, o layout das páginas, você tem que pensar nisso também. Então, continuando aqui. Nossa vila tem um protetor desde o início dos tempos, o Cavaleiro Verde. Pronto, não preciso mais falar esse nome. Passa para o quadro de baixo, que agora é um quadro menor. Esse título passa de geração em geração através de uma espada sagrada. Eu poderia aqui, em vez de botar o rosto do vovô aqui explicando, eu poderia mostrar qual é a espada, por exemplo, fazer uma cena de uma espada, mostrando para o leitor qual é a espada. Mas provavelmente o leitor aqui já viu, né, o crop esse usando a espada, então eu não preciso fazer isso. Mas eu deixei agora um balãozinho com um parágrafo de texto só aqui nesse quadro, e eu cortei o quadro no meio e adicionei um quadro novo, onde eu coloco o leitor de volta na cena de ação. Lembrando que esse é o contexto desse exemplo, né? E aí eu coloco dois recordatórios mostrando que é o vovô ainda explicando para o neto quem é o Crop enquanto a batalha continua acontecendo. Então, quando o Crop assumiu o posto de seu pai, nós achávamos que ele não seria bom bastante. Isso já cortou bastante do que tinha sido escrito no exemplo anterior. Então, eu resumi o texto e eu deixei o que era importante no texto, deixando ele um pouquinho menor, mas com a mesma ideia ainda. Parece que nos enganamos. Então, a gente trouxe aqui o que estava escrito embaixo, que é: no final das contas, parece que estávamos enganados. Eu simplesmente reduzi isso para parece que nos enganamos. Quando o Crop assumiu o posto de seu pai, nós não confiamos muito, achávamos que ele não seria um bom Cavaleiro Verde, mas no final das contas parece que estávamos enganados. Então, voltando, quando o Crop assumiu o posto de seu pai, não achávamos que ele seria bom bastante. Nós achávamos que ele não seria bom bastante. Já cortei, quando o Crop assumiu o posto de seu pai, nós não confiamos muito, achávamos que ele não seria um bom Cavaleiro Verde. Muda para: quando o Crop assumiu o posto de seu pai, nós achávamos que ele não seria bom bastante. Já cortou bastante texto, tem a mesma ideia, passa a mesma mensagem, mas é um texto muito menor e cabe ali no recordatório. É a mesma coisa a primeira explicação. Sempre tivemos um protetor aqui na nossa vila desde o início dos tempos. Nós o chamávamos de Cavaleiro Verde. Bom, nossa vila tem um protetor desde o início dos tempos, o Cavaleiro Verde. Pronto, resumi, deixei menor e joguei para o quadro de cima para facilitar a digestão da mensagem por quem está lendo, né? Lembrando sempre que eu já falei bastante sobre fluxo de leitura aqui no canal, né? Então, lembrando bastante sobre esse processo do fluxo de leitura. O leitor entrou aqui no quem é esse cavaleiro, ele viu a criança perguntando e ele já vai direto para o início da resposta, uma resposta menor, um pouquinho mais objetiva, né, sem tanta enrolação, e já no quadro de cima, então fica menos cansativo para a visão do leitor, né? Não fica aquela coisa cheia de texto, tomando quase todo o quadro, né? Ele fica uma coisa mais fluida, mais natural de ler, e parece que o movimento está acontecendo, que a conversa está acontecendo em pequenos pedaços de tempo, né? Que cada quadro vai representar isso. Então a gente consegue trazer essa informação, que seria uma exposição de fatos, né? Que é uma coisa que não é fácil de fazer, mas a gente consegue trazer essa informação mantendo uma fluidez na leitura, sem quebrar
essa sequência onde o leitor está numa cena de ação ou está numa outra cena e ele tem que parar num quadro e ficar ali 2, 3 minutos lendo o texto. Não é tudo isso, né? Mas passar um bom tempo lendo o texto naquele quadro para só depois continuar. Então, quebrando dessa forma, a gente consegue fazer com que ele continue fluindo através dos quadros e ele não tenha aquela sensação de quebra na ação. Bom, é isso. Espero que você tenha pegado a ideia do que eu quis dizer, espero que tenha ficado claro. Se ficou qualquer dúvida, você deixa um comentário para mim, eu respondo todos os comentários na medida do possível. Então, ficou alguma dúvida sobre o que eu estou tentando explicar nessa pequena aula? Então, deixa um comentário para mim. E se tiver dúvida sobre qualquer outra coisa relacionada a isso, tanto a narrativa visual, fluidez da leitura, quantidade de texto, como diminuir texto, qualquer coisa, você também deixa um comentário para mim. Para a gente poder começar a conversar sobre esse assunto. Mais uma vez, é sempre importante dizer que eu não estou dizendo aqui que você não deve colocar texto, mas como eu mostrei no exemplo, que você deve adaptar o texto para melhorar a fluidez da leitura e não sacar a atenção do leitor, né, a pessoa que está lendo a sua história, não tirar fora, não desviar a atenção do leitor. É isso que eu estou querendo fazer você conseguir entender e, se possível, aplicar nas suas histórias em quadrinhos também. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like para mim. Se não gostou, deixa um dislike, tá tudo bem. E também não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber notificação toda vez que tiver um vídeo novo. Muito obrigado e até a próxima.